E eu tenho uma tese, Rafael, que é o seguinte, isso é claro que a gente precisa depois amadurecer, fazer um estudo aprofundado, mas eu penso que o caminho do Brasil é ensinar as pessoas a operarem na bolsa, a ter investimento, a fazer o dinheiro render, pelo seguinte motivo. A tendência é ter cada vez mais desemprego. Você pode ver que a tecnologia vai tomando conta de tudo. Então, o tempo todo é a máquina, a modernização, a tecnologia substituindo a mão de obra. E esta mão de obra, ela vai deixando de ter outras opções. E como essa mão de obra pode ganhar dinheiro? Ela pode ganhar dinheiro pegando o dinheiro que ela tem de acerto, de coisas que ela tem na vida dela e fazer investimento. Então, eu penso que no futuro, a ideia econômica do Brasil é você ter menos emprego, porque não vai ter tantos empregos assim. Vai mudar o estilo de emprego e tal. Sim, concordo. Mas esses empregos que geram, de fato, grandes massas de emprego, a tendência é acabar. Porque você está modernizando tudo, tendo tecnologia, as coisas avançando, as máquinas tomando conta. Então, essas empresas, quando elas demitem, quando elas têm menos pessoas, elas passam a lucrar mais. Ou seja, qual que é o segredo, então, para a gente não ter uma massa de pobreza? É essas pessoas aprendendo investimento e participando do lucro dessas empresas para poderem sobreviver. Inclusive, esses dias nós chegamos numa rede de fast food grande e eu fiquei impactada com a questão da tecnologia substituindo a mão de obra. Os totens substituindo os atendentes em tudo que a gente vai fazer hoje. Você faz tudo sozinho, né? 2 vezes aconteceu isso. E às vezes eu ficava um pouco assim, nossa, Tairone, você estudou tanto para isso aqui e está ensinando o fulano a investir. Porque o Tairone tem muito disso também. O pouco que ele sabe, ele transfere. E aí ele me disse justamente isso, que o futuro que nós temos é realmente as pessoas saberem investir, trabalhar com as finanças, com o dinheiro delas na bolsa, nos investimentos que elas fazem, porque a tendência é o desemprego no Brasil e no mundo crescer. E, no final das contas, quando você se torna sócio dessas empresas, você está empurrando aquele negócio aí, por exemplo, vamos supor, também. se você deixa de ser empregado, e mesmo que você tenha uma parte pequenininha da empresa, mas se essa parte pequenininha pagar o que você teria como salário, a ideia é essa, assim. Se você sabe investir, então eu sou empregado. Que é o que a gente prega, né? Estamos 100% alinhados. Eu sou empregado de uma empresa, beleza. Vou ser demitido. Não é que eu queira ser demitido, ninguém quer ser demitido, mas beleza, fui demitido. Se eu tenho sabedoria, eu pego 13º, pego outras finanças, outra coisa que eu vou juntando e utilizo isso para fazer isso render, e isso pode ser o meu salário. Construo ali uma posição como sócio da própria empresa que às vezes me demitiu. Então eu fico quieto, fico estudando, fico fazendo outras coisas e recebendo o que talvez eu receberia, ou até mais se eu souber, se eu estudar bem. Ou seja, eu talvez possa receber mais do que eu receberia enquanto empregado. Exatamente. Sensacional. A porção brasileira que tem uma renda ínfima, né, que facilmente a gente fala facilmente, como se fosse realmente fácil. A gente sabe que a educação no Brasil é precária, ninguém é instruído financeiramente. A gente faz movimentos aí de educação o tempo todo para tentar levar isso a todas as pessoas, mas infelizmente... E a maioria das pessoas acha ainda investimento muito inacessível. O investidor coloca num pódio, né? Mas a pessoa não entende que se ela estudar um pouquinho, ela consegue fazer... R$300 você se torna justamente investidor. Então, não é uma grande dificuldade, não é uma grande curva, é um processo aí que demora algumas horas. Qualquer pessoa que saiba somar, subtrair, multiplicar e dividir, compreendendo o funcionamento dos negócios, ele consegue se tornar um investidor aí com R$300, R$400. Eu lembro que eu era frequentemente convidado pelos professores da UFG, né, para justamente mostrar um pouquinho disso para os meninos da faculdade. E até um ponto curioso, porque sempre que a gente tinha discussões para fazer trabalho em grupo na área de previdência social, né, das empresas, da previdência social do Estado público, né, eu sempre era o cara que me disponibilizava para falar desse assunto, porque os professores, eles não dominavam tanto o assunto do mercado financeiro, mesmo nas aulas de ADM,
mesmo nas aulas de finanças, mesmo nas aulas de economia. Que Então, a maioria deles não investia, né? a maioria No final deles das investia, mas era em tesouro direto, renda fixa. Então eu sempre puxava do meu lado, porque eu fazia os trabalhos sem precisar estudar e chamava a responsabilidade da turma. Porque eu podia falar com aquilo ali tão tranquilamente que o professor não ia falar nada comigo, que ele não ia me perguntar nada pra ver se eu realmente estudei, se eu levei aquilo ali a sério. Perigoso porque eu você tava pegar ele de super calça curta, confortável. não o contrário, né? Aí não tinha nenhuma pergunta. Eu falava, não, então tá tranquilo, próximo aqui, resolveu o problema da Previdência e tá tranquilo. Então essa parte eu ficava bem confortável. Porque justamente não é tão difundido, né? Até nos cursos que são da área do mercado financeiro, né? Além da UFG, eu passei pela FGV na Escola Paulista e a mesma coisa lá se repete. Não é tão difundido entre os alunos. São Paulo é um pouquinho mais, assim, a faculdade convidava figuras do mercado financeiro que a gente até vê como nosso benchmark, né? Que é como uma linha que a gente quer seguir, como o Thiago Reis, vice-presidente do Goldman Sachs. Os meus colegas da UFG não conheciam nem o que era o Goldman Sachs, então a gente tinha essa diferençazinha lá. Mas mesmo na Escola Paulista me surpreendeu, é bastante pouco difundido o mercado financeiro entre as escolas, entre o processo de educação, na verdade. Com certeza.